Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro. Estamos na terceira semana do Advento. Tivemos ontem o Domingo da Alegria, estamos nos aproximando da vinda, do nascimento do Senhor. E Advento é um tempo de preparar a nossa casa. Primeiro, a nossa alma, a nossa primeira casa, o nosso coração. De pedirmos ao Senhor a graça de, nesse tempo de sobriedade, de vigilância, possamos preparar através da Palavra de Deus. E por isso, nada melhor do que a Lex Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, que a cada dia, a cada manhã nos acompanha. E a Palavra de Deus, irmãos, ela não volta sem o seu devido efeito. Cada dia que nós meditamos, o Senhor deixa no meio de nós uma semente da sua graça que Ele quer realizar. Você que está nos acompanhando, que está começando hoje o nosso dia, participando talvez pela primeira vez da nossa Lex Divina, começando a nossa segunda-feira, né? O nosso início de semana, eu quero relembrar os passos importantes da Lex Divina. O primeiro passo é a leitura. E a igreja, a cada dia, nos oferece 3 leituras, com exceção do domingo e das festas, das solenidades. Nos apresenta 3 leituras. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E você, em comunhão com a igreja, vai ler o quanto for necessário, quantas vezes for preciso. Você vai ler essas 3 leituras, depois você vai escolher uma para você meditá-la. Aquela que você vai trabalhar ao longo do dia. O segundo passo, você vai perguntar a Deus, o que o Senhor quer me dizer com essa palavra hoje? Qual a liturgia da igreja? O que Deus quer falar ao meu coração? Então, se coloca na presença de Deus e pergunta, Senhor, o que tu me diz? O que essa leitura hoje quer dizer para mim? Depois, o terceiro passo é a oração. É esse momento de diálogo com o Senhor. Uma vez que Ele fala ao teu coração aquilo que Ele quer te comunicar, você agora vai entrar nesse diálogo. Seja ele de louvor, de ação de graça, de súplica, de diálogo, de conversa com Deus. É o seu momento com o Senhor. O quarto passo é a contemplação, que é a meditação. Eu vou meditar, eu vou escolher uma frase, um versículo que vai me acompanhar, que vai transpassar. A gente costuma dizer que vai inflamar o teu coração. Então, qual é a frase? Pode ser da primeira leitura, pode ser do Salmo, do Evangelho. E o quinto e último passo é a resolução, o que eu decido viver a partir da palavra. Como eu disse, irmãos, a palavra ela não volta sem o seu devido efeito, ela deve provocar algo no teu coração. Pode provocar uma conversão, pode provocar uma mudança de comportamento, de pensamento, ela pode provocar em ti um gesto de caridade, de amor. O que hoje a palavra me chama a viver? Hoje, através dessa leitura, eu decido a viver dessa forma, a pôr em prática deste jeito. Então, para cada um, claro, o Senhor fala de modo individual e particular. Então, para você, hoje o Senhor quer falar ao teu coração através da liturgia da nossa igreja. Neste dia 16, nós estamos ao longo da semana, eu venho falando a cada dia que a nossa comunidade está reunida na nossa casa do Convento do Carmo, em Belém do Pará, vivendo o nosso retiro anual. E a cada noite o Senhor tem nos permitido tocar em grandes graças. Ao longo do dia nós vivemos os momentos formativos, recebendo da parte de Deus, através do nosso fundador, da nossa moderadora geral, e a cada noite nós celebramos passos importantes, desde engajamento comunitário, ordenações sacerdotais, casamento. E ontem foi casamento de 2 jovens no matrimônio, na vida matrimonial, e hoje eu também digo a você que queremos ver outra forma de casamento. Terão irmãos e irmãs que vão viver a profissão solene e a consagração na Ordem das Virgens. Então, as irmãs dão esse passo, vivendo a consagração na Ordem das Virgens, e os irmãos vão ver a sua profissão solene com o nosso bispo garante, Dom Alberto Taveira. Então, você também é convidado a rezar, sobretudo, a acompanhar com a sua oração, a sua intercessão. Também você pode acompanhar através dos meios de comunicação, e se você é de Belém do Pará, pode vir participar conosco dessa celebração, desse momento tão belo e tão importante, tão significativo para a nossa igreja, mas também para a nossa comunidade. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada do livro dos Números. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou.
como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag. Seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema, Oráculo de Balaão. Filho de Beor, oráculo do homem, que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Na primeira leitura de hoje, a gente vê aqui a figura de Balaão, que abre os olhos para a realidade e vai contemplar os desígnios de Deus para o seu povo. E a leitura de hoje nos convida também a fazermos este mesmo gesto, de abrir os nossos olhos para contemplar o desígnio de Deus em nossas vidas, em cada um de nós. Às vezes queremos abrir os olhos apenas para ver as dificuldades, as fragilidades, aquilo que nós não conseguimos corresponder ou que nós julgamos que o Senhor não nos atende. Mas hoje há um convite, há uma conversão, uma mudança de olhar, a abrir os nossos olhos para a realidade de contemplar o desígnio de Deus que Ele tem realizado no meio de nós. O salmo de hoje é o Salmo 24. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Então, neste dia, o Senhor nos convida a conhecermos a vossa estrada. Esse salmo a gente já rezou ele ao longo destes dias, e novamente o Senhor nos convida, a trilharmos a estrada certa, que é o caminho do Senhor. Mas hoje o salmista ele vai suplicar: Senhor, mostra-me os vossos caminhos, faz-me conhecer a vossa estrada, que a tua estrada me oriente e me conduza. Então peçamos ao Senhor todos os dias: Senhor, me orienta, me conduz, mostra-me o caminho. E precisamos estar de olhos abertos para, de fato, queremos enxergar o caminho que o Senhor nos aponta. Porque às vezes o Senhor nos mostra o caminho, mas a nossa alma é rebelde. Nós queremos ir por outro caminho tortuoso. E hoje o Senhor nos convida a essa abertura através também do salmo que clama. O salmista vai clamar neste dia: Senhor, mostra-me a estrada certa, mostra-me o caminho. E ele reconhece que o Senhor ele é piedade e retidão e conduz ao bom caminho os pecadores. E nós somos esses pecadores e o Senhor nos conduz pelo bom caminho. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Então, entremos nesta escola do caminho do Senhor e nos deixemos ser guiados e conduzidos por Ele. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me respondestes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. É engraçado o evangelho de hoje porque Jesus vai fazer com que eles entrem numa reflexão e quando eles, por medo, não têm coragem de responder, Jesus vai dizer: também não vou responder a vocês com que autoridade eu faço estas coisas. E aqui a gente vê que as autoridades religiosas, com questionamento vazios,
Eles não aceitam a autoridade que é libertadora de Jesus. E aí, como salmista, busquemos seguir os caminhos do Senhor, não caindo na lógica, contrária à ação divina, mas entrando nesse caminho de abandono, sem medo de responder. Aqui, eles simplesmente, diante das autoridades, não tiveram coragem de responder, não tiveram coragem de dar uma resposta. E hoje o Senhor nos pede uma coragem de responder sim ao Senhor, sem entrarmos em contradição, mas pedindo ao Senhor a graça de entrarmos na lógica de Deus. Tenhamos um bom início de semana, uma bela segunda-feira e que Deus os abençoe.